Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record. Metroviários de São Paulo anunciam greve a partir desta quinta-feira. Ex-presidente Bolsonaro diz que retorna ao Brasil na semana que vem. Veja agora no Jornal da Record. Oferecimento: Bradesco. Renegocie suas dívidas com condições especiais. Funcionários do metrô de São Paulo decidiram entrar em greve a partir desta quinta-feira. A Carolina Belim tem as informações para a gente. Boa noite, Carolina. Não tem a Carolina Belim aqui. A decisão foi tomada em assembleia na noite desta quarta-feira. A paralisação atinge as linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha do metrô, além da linha 15 prata do monotrilho. As demais linhas que foram privatizadas seguem funcionando. Essa greve foi anunciada depois que o metrô informou à Justiça do Trabalho que não vai pagar a participação nos lucros dos últimos 3 anos, o que era uma reivindicação da categoria. E agora há pouco, a Prefeitura de São Paulo anunciou a suspensão do rodízio de veículos nesta quinta-feira. O ex-presidente Jair Bolsonaro deu uma palestra numa faculdade da Flórida, nos Estados Unidos, com a presença de líderes e empresários americanos e também brasileiros. Em entrevista exclusiva à Record TV, ele disse à repórter Carolina Novaes que pretende retornar ao Brasil na quinta-feira da semana que vem. Pretendo voltar, está pré-marcado agora, dia 30, eu pousar em Brasília às 7 da manhã, está pré-marcado, está quase certo. E voltar uma atividade normal lá. Vou trabalhar no Partido Liberal, ajudar lá o presidente, o Valdemar, o Braga Neto que está lá, andar pelo Brasil e fazer política. Afinal de contas, o PL é um grande partido hoje em dia. 20% da Câmara somos nós, né? Quase isso somos no Senado. E quadro bastante qualificado. Então nós temos como realmente manter de pé essa bandeira do conservadorismo que levantamos, né, ao longo desses 4 anos, bem como gerir um país do tamanho do Brasil. A gente pretende continuar trabalhando para o nosso país. O meu governo teve seus erros, todo mundo tem, mas tem muito mais acerto. Se você quiser fazer um balanço do meu governo, realmente você se surpreende positivamente, tendo em vista o que nós encontramos, né? Que nós pegamos a pandemia, a crise de falta d'água, uma guerra aqui fora, na Rússia e Ucrânia, tá? Entre outros problemas, interferências, mas em nenhum momento você me viu agindo fora das 4 linhas da Constituição. Eu lamento o episódio do dia 8 de janeiro, realmente uma coisa inacreditável, se bem que o que nós levantamos, né, acompanha o trabalho do senador Marcos Duval também, entre outros parlamentares estão esperançosos e muito de que haja a CPMI para a gente botar em pratos limpos isso aí. Foi uma armadilha feita pela esquerda, tanto é que o atual presidente não quer a CPMI. Bolsonaro também comentou sobre a entrega dos presentes que recebeu quando ainda era presidente da República. Deixar bem claro, em 21 eu não estive no mundo árabe, né? Foi lá o nosso ministro, recebeu 2 caixas de presente, uma ficou retida lá na alfândega, a outra foi para a presidência. Eu só tomei conhecimento disso 1 ano depois. E a minha esposa tomou conhecimento pela imprensa. A minha esposa não tem nada a ver com isso. A caixa que seria para ela está lá na Receita. A minha, desde o primeiro momento eu falei, está à disposição. Tanto é que tem uma liminar do ministro Nardes, do TCU, quer dizer, tinha, né, caiu agora, tendo de vista a decisão do colegiado, que o material poderia ficar comigo, eu não poderia vendê-lo nem usá-lo. Tá? E está à disposição. Desde o primeiro momento, não existe da nossa parte qualquer ideia de sumir com esse material, bem como as armas. Confesso, com dor no coração, vou entregar as armas, com dor no coração, tá o meu nome lá, eu pagaria o que tenho no meu bolso aqui por aquelas 2 armas, mas não vamos criar qualquer polêmica no tocante. As armas estão acauteladas no quartel do Exército Brasileiro, as joias, não vou falar onde está, por questão óbvia de segurança, né? Mas nós peticionamos ontem o TCU e, se não me engano, hoje de manhã saiu o resultado. A gente vai entregar as armas para a Polícia Federal
e as joias, uma agência da Caixa. Então está tudo resolvido, sem problema nenhum. Bolsonaro afirmou que a ex-primeira-dama, Michele, não vai se candidatar a cargo no Executivo, mesmo depois de assumir a presidência do PL Mulher. Ela não quer disputar nenhum cargo no Executivo, não quer e não vai disputar, segundo ela me disse, no Executivo. Então, que afastem essas ilações, porque atrapalha, é muita gente criticando. O ex-presidente ainda comentou a operação que prendeu suspeitos de planejar atentados contra autoridades, como o senador Sérgio Moro. Bolsonaro lembrou que na quarta-feira o presidente Lula afirmou que pensava em vingança contra Moro. Eu acho uma tremenda coincidência, né? Se bem que quando se fala em inteligência não existe coincidência. Ontem o cara falar que ele gostaria de ferrar, né, o atual senador Sérgio Moro. O senador Sérgio Moro também falou agora à noite sobre o plano de ataque contra autoridades, no qual ele é um dos alvos. Moro pediu apoio do governo federal no projeto que endurece leis contra o crime organizado e criticou o presidente Lula. Essa polarização, essa politização, frases infelizes, como foi ontem do presidente da República, acabam nos deixando mais vulneráveis a esses ataques e devem ser reprovadas. Embora o foco, como eu disse, o foco é nós trabalharmos aqui esse projeto de lei, em relação ao qual até eu pediria, respeitosamente, o apoio do próprio governo federal, até para se redimir em relação às frases infelizes de ontem. O presidente Lula voltou a criticar a privatização da Eletrobras e disse que vai brigar para que o governo volte a ser dono da companhia. A estratégia vai ser questionar na Justiça a falta de poder de decisão da União sobre o futuro da empresa. A ofensiva jurídica do governo tem o objetivo de modificar o Estatuto da Eletrobras e retomar o comando da empresa. A Advocacia Geral da União e a Casa Civil devem apresentar ao Supremo uma ação para questionar regras estabelecidas durante a venda de ações da companhia no ano passado. A principal intenção é derrubar o dispositivo que estabelece que qualquer acionista pode ter, no máximo, 10% de poder de voto nas assembleias, que decidem os rumos da empresa, mesmo que tenha uma fatia maior das ações. A União é dona de 42% e o governo vai pedir ao STF que considere inconstitucional o limite nas votações. Investidores pagaram quase 34 bilhões de reais na antiga estatal, que enfrentava dificuldades para ampliar o sistema elétrico brasileiro. O presidente Lula quer que o governo volte a mandar na Eletrobras. Hoje isso não é possível porque durante a privatização ficou acertado que a companhia não teria um único controlador. Isso foi para atrair investidores, tanto que o atual estatuto impõe uma multa alta caso a União queira reestatizar a empresa. A regra, que é comum no mercado de capitais, obrigaria o governo a pagar o triplo do valor das ações. Mas não há dinheiro disponível para isso. Este economista não acredita que o Palácio do Planalto tenha sucesso com a estratégia jurídica. Ele lembra que as regras de venda da companhia foram analisadas pelo Tribunal de Contas da União e aprovadas pelo Congresso Nacional. Com essa troca de plano de governo em vez de um plano de Estado, isso afasta principalmente os grandes investidores que pensam no médio e longo prazo. Então, essa incerteza, esse ruído, acaba trazendo muita incerteza e prejudicando a imagem do Brasil como um todo lá fora e afastando a possibilidade da gente ter um vetor de crescimento econômico maior a médio e longo prazo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, classificou agora à noite como preocupante o comunicado do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que manteve a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. O comunicado deixa em aberto, no momento em que a economia está retraindo e que o crédito está com problemas, sobretudo empresas, famílias, o Copom chega a sinalizar até a possibilidade de uma subida da taxa de juros, que já é hoje a mais alta do mundo. Então, obviamente que nós lemos com muita atenção, com consideração, mas nós achamos que realmente o comunicado preocupa bastante.
A discussão em torno da herança do Papa Bento XVI foi parar na justiça alemã. Isso porque, se os herdeiros aceitarem o dinheiro, podem ser incluídos em um processo que investiga a responsabilidade do Papa em casos de pedofilia. Os detalhes da partilha estavam em uma carta escrita pelo pontífice e que foi revelada pelo ex-secretário pessoal do Papa. Antes de morrer, no fim do ano passado, Bento XVI manifestou o desejo de que relógios, canetas, obras de arte e móveis fossem distribuídos entre assistentes e amigos. O ex-líder da Igreja Católica também destinou os direitos autorais de seus livros à fundação que leva o nome dele. Além disso, deixou valores a serem herdados. 5 primos do pontífice devem dividir a quantia. Mas a divisão dos bens não é tão simples como parece e recusar a herança pode ser a melhor decisão. Isso porque, ao aceitar o dinheiro, os herdeiros correm o risco de se envolver em uma ação de indenização contra Bento XVI na Alemanha. O Papa teria ajudado a acobertar o caso de um padre pedófilo quando era arcebispo de Munique. Se a justiça entender que o pontífice acobertou os abusos, os herdeiros serão incluídos no processo e podem perder os bens. Enquanto era arcebispo, o religioso sempre negou saber dos abusos. Ao contrário do que apontou uma investigação alemã, para as autoridades, o pontífice deixou que o padre abusador seguisse trabalhando normalmente, mesmo após o caso vir a público. O escândalo desencadeou uma crise na Igreja Católica da Alemanha. Um levantamento independente apontou casos de pedofilia envolvendo outros integrantes da igreja e relatou ao menos 497 vítimas no país entre 1945 e 2019. O Jornal da Record fica por aqui. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas, às 7 da manhã. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Obrigada pela sua audiência. Boa noite.